tia, vou confessar esse lá do fundo do coração mesmo. Confessa que nós somos tudo amigos, vai. Eu tenho tanto medo de ficar solteirinho. Você tem 8 anos de idade? Sim. E você tem medo de ficar solteirinho? Eu tenho, tanto que lá na minha escola, né, tem umas gatinhas que eu já tô de olho. Não, a palavra do Senhor diz que tem o tempo certo, não é o meu tempo. Uma gatinha também. Não, ó, lá em Eclesiastes 9 diz que tem o tempo certo para todas as coisas. Tempo de ser criança, tempo de ser adolescente, tempo de ser jovem, tempo de casar, de trabalhar. Mas com 8 anos de idade você tem que pensar em conhecer esse super-herói que eu te falei. Tia, mas você não acha razoável esse meu medo? Não. Pra mim você pergunta isso. Não acho razoável. Ih, Deus sabe o tempo certo. Mas 8 anos de idade. Quem aqui tem namorada ou namorado aqui dessa filhinha da frente? Quero saber. Olha, aqui a criançada tá crescendo com esse super-herói. Ninguém tá pensando em descolar. Ninguém pensa nisso? Só eu que tenho esse medinho aqui das crianças? Olha, porque eles, eu desconfio que eles já conhecem essa pessoa da Bíblia que é muito mais. Então me conta logo quem é, pelo amor. Vou contar. Criança, vocês têm que me ajudar, porque esse menininho ele tá meio confuso na vida dele, vocês não acham, não? Olha, a história que eu ia começar a contar quando você chegou invadindo o espaço, tá lá no livro de Marcos, no Novo Testamento, no capítulo 4. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele amava, como a gente aqui, contar a história da Bíblia. E a Bíblia diz que às vezes ele passava o dia todo. Sabe a escola dominical que está correndo aqui agora, pessoal? Ele fazia escola dominical o dia inteiro. Eu acho que às vezes até dias e dias. Não. E acho que ele ficou cansadão. Ele falou assim para os discípulos: olha, vamos atravessar o mar da Galileia? O Senhor Jesus, ele é o Filho perfeito de Deus, mas ele veio ao mundo em carne. Então ele tinha fome, ele chorava, ele se cansava, ele se alegrava. E ele falou para os amigos dele, os discípulos: vamos atravessar o mar da Galileia. Eu não sei se vocês sabiam, irmãos, mas o mar da Galileia, na verdade, não tinha dimensão de mar, né? Era um rio bem grande, né? Um lago bem grande. E por causa disso, por estar entre montanhas, uma região bem fechada, tinha muito temporal. E aí, quando eles estavam assim na metade do trajeto deles, começou... Ai, que medo, vou embora. Não vai não, mesmo. Olha, eu acho que para você ia aparecer até filme de terror. Começou um temporal. E os discípulos começaram a ficar com medo, porque o barco começou a querer virar, entrar água. Eles falavam: e agora, o que nós vamos fazer? Como que a gente vai sair dessa? E eles começaram a procurar Jesus. Sabe onde Jesus estava? Ele estava na polpa do barco. Ele estava descansando, dormindo, gostoso. Com aquele temporal? Com aquele temporal. Ele não sentiu medo? Ele estava dormindo, gostoso, descansando em Deus. Mas os discípulos, ó aqui, crianças, aqui, pessoal, ó, mó cara de desesperados. O que nós vamos fazer agora? E aí um dos discípulos chegou até ele, chacoalhou, deu um chacoalhão nele, igual a mãe faz de manhã quando a criança não quer levantar, sabe? Acorda, mestre, não importa que nós pereçamos, ou seja, que a gente sofra com esse temporal, o Senhor não está nem ligando para isso. Mestre, não te importa? O que vocês acham? Ó, crianças, os adultos vão me ajudar a contar a história hoje. Eles não sabiam disso. Deus não se importa com o que a gente pensa, com o que a gente passa, com o que a gente faz, irmãos. Com certeza. Às vezes, Paçoca, o medo de um adulto, às vezes não, com certeza, é muito diferente do medo de uma criança. O pastor Romero um dia foi lá na minha igreja e ele falou o que estava na metade do coração do povo que estava na igreja. Ele estava com medo de não receber por um serviço que ele fez. Por quê? Porque ele tem família, porque ele tem as contas dele para pagar, as obrigações. O medo de adulto é diferente do medo de uma criança, mas escurece o coração da gente como um temporal. E o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele se importa com a gente, Paçoca. Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele se importa com cada criança e com cada adulto que Ele mesmo criou. Sabe onde está escrito isso? Lá em 1 João 4,8. Deus é amor.
Ele criou a mim e a você e a cada ser humano porque Ele ama, pessoal. Ele não colocou a gente aqui no mundo para sofrer, mas por causa do pecado, da desobediência do Adão e da Eva, nós nascemos com vontade de fazer o que não agrada a Deus. No coração de adultos, no coração de crianças. Por causa do Adão e da Eva, a gente nasceu com a vontade de fazer coisas que não agradam a Deus. E sabe uma coisa que não agrada a Deus, pessoal? Quando a gente tem pânico, quando a gente tem medo de situações difíceis. É sim. A Bíblia diz assim que só Jesus tem poder para dar paz no meio de situação difícil. As crianças aqui estavam falando o versículo. Como é que é? Isaías 41:10. O Senhor Deus dá ordem: não temas, porque eu estou com você. Eu te fortaleço. Ou seja, a gente se sente fraco quando vê uma situação perigosa. Vamos pegar uma situação de criança? Uma coisa que eu vejo muito entre meninos. Menino maior, mais popular na escola, que começa a zoar vocês, né? Começa a falar seu tampinha, seu Marcelo, né, irmão? Seu gordinho, seu crente, seu Bíblia. Nossa, deve bater o medo. Ai, não volto, mãe. Não volto para a escola amanhã, não. Estão tirando comigo. Quantas situações difíceis uma criança pode enfrentar? Como você falou, Paçoquinha, o papai e a mamãe, você falou do barraco, né? Do papai e a mamãe às vezes se desentenderam. Rola um barraquinho lá em casa, viu? Não, agora seu pai e a sua mãe conhecendo a Jesus, olha, ele vai pôr paz no coração, a verdadeira paz no coração do papai e da mamãe, e eles vão conseguir ouvir a voz do Senhor para se entenderem, para seguir o caminho em que Deus vai mudar o coração deles. Repete aqui comigo esse versículo. Isaías 26:3. 26:3. Tu, Senhor, vai conservar em paz aquele que fica firme durante a situação difícil, durante uma situação difícil, confiando em Ti. O Senhor Jesus quer que você tenha certeza, Paçoca, que a situação difícil que aconteça na sua vida, na vida da sua família, Ele está lá. Deus é Espírito. O Senhor Jesus, aqui na história onde a gente está contando, Ele estava em carne e osso entre nós. Mas você sabe que por amar a mim e a você, homens muito maus baterem em Jesus, cuspirem em Jesus, mentiram sobre Jesus, e Ele escolheu o meu e o seu lugar do castigo do pecado. Ele derramou o sangue dele lá na cruz, ele foi crucificado. Porque a Bíblia, porque lá em Hebreus 9:22 diz assim: se não houver derramamento de sangue, o pecado não pode ser perdoado. Antes de Jesus sacrificava, tirava a vida de ovelhinhas, para que o sangue da ovelhinha pudesse cumprir o pecado, mas não apagava o pecado. Para isso Jesus virou ao mundo, para acabar de uma vez com todas com o poder do pecado sobre a vida daquele que escolhe crer em Jesus. O Senhor Jesus não ficou morto, Paçoca, depois de 3 dias, porque Ele é Deus. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Amém. Ele voltou a viver, Ele mora no céu. Mas aquele que crê em Jesus como Salvador do seu pecado, Ele vem morar no seu coração em espírito. E aí, Paçoca, Ele passa a viver em você para te ensinar, para te dar capacidade de viver uma vida que agrada a Deus. E você tem que confiar. Quando você escolhe confiar em Jesus e recebe Ele no seu coração, você tem que crer aquilo que a Bíblia diz, que é a palavra de Deus, é Deus falando com a gente, que Ele vai estar com a gente todos os dias. Em Mateus 28:20 diz: eis que estarei com vocês todos os dias, até que o Senhor Jesus volte para buscá-los. Isso vale para o pastor Romero, isso vale para a pessoa mais idosa da igreja, isso vale para a criança menor, isso vale para as irmãs que são casadas, para as que são solteiras, para os jovens, para os adolescentes. Isso vale para mim, para o Paçoca e para a Lígia também. O Senhor Jesus prometeu, irmãos, nós estamos passando por tempos difíceis, ministerialmente, familiar, emocional. O mundo jaz no maligno, mas se nós nos agarrarmos ao que está na palavra, nós vamos sempre ser mais do que vencedores. Amém. Mateus 28:20, nunca esqueçam: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. O Senhor vai estar conosco na hora que dá o barraquinho em casa, viu, amigo? O Senhor vai estar com você na hora que você olhar para aquela menina linda
cabelinho cacheado e falar: é essa que eu estou mirando. Eu vou te ensinar uma coisa depois que você aceitar Jesus. O meu já está calejado. Joelho, dobrar joelho. Deus dá, ó, de melhor. Mas na hora certa. O Senhor Jesus é aquele que também vai te dar sabedoria para orar por aquele meninão da escola que tira muito com a sua cara. Porque a Bíblia diz: ama quem te persegue, ora por quem te despreza. Mas não é para dar copinha então, tia? De jeito nenhum.